Então tá, para entender estatística tem que entender alguns conceitos primeiro, os conceitos de população e amostra, que o próprio nome já indica bem para nós, né? População Uhum, seria todo o total que nós estamos trabalhando e a amostra é uma parte desse total. Acontece que às vezes num problema você vai ter que usar informações da população numa conta de amostra, ok? E vice-versa, claro. Normalmente é o que a gente mais faz, é o contrário, né? A gente pega uma amostra e estima algo da população. Muito sim. bem. Por exemplo, eu vou te deixar com uma bomba já de primeira para a gente poder chegar em distribuição normal, umas, deixa eu ver, 2 aulas. Uhum. Muita. Se a gente tiver muita. ah, não digo sorte, mas muita. Pô, cara, muito abençoado. A gente chega em 2 aulas, porque, por exemplo, deixa eu te mostrar, olha só. Isso aqui é uma apostila de estatística básica. Básica, básica, tá? Introdução à estatística. Ó. Tá aqui aplicada em engenharia, mas é porque exemplo é de engenharia, então faz diferença. Ó, apostilas normalmente já são conteúdos bem sintetizados, né? Diferente de um livro. Eu nunca recomendo o aluno estudar por livro, porque o livro ele é muito detalhado em coisas que não precisam, coisas Não, puras e eles assim. ainda, eles ainda deram o livro em inglês. É, daí pior Eu já ainda. não sei estatística em português. Eles ainda dão os livros todos em inglês lá. Não, nunca estude por livro. É sempre pelo que você quiser aí, nossa, sempre pela apostila. Por que pela apostila? Porque ela é sintetizada, ela é feita com exemplos, coisas só para aluno, né? Uhum, Então, maravilha. Agora, veja que essa apostila, ela basicamente tem 3 unidades: descritiva, probabilidade e a inferência. Problema, o que você precisa tá mais aqui. Bem, tá um pouco uhum, aqui também, ó, distribuição normal aqui, ó, tá vendo? uhum. Então, note que Perfeito. apesar de ser uma apostila sintetizada, o que você mais precisa, pelo que eu tô vendo, tá mais lá pela metade para frente da apostila, Sim. certo? Obviamente, tudo que você precisa para entender essas coisas está antes. Mas eu vou pular aquilo que eu não achar tão necessário, tá bom? Uhum. É. Então, né, note que essa primeira parte que a gente vai ver aqui é a descritiva, como o próprio nome diz, tem a ver com descrição. Você pega dados, muitos dados, e resume eles, né? Por exemplo, com a média, resume como é que eles variam associado à sua variabilidade, né? A de sua dispersão, como a variância, desvio padrão. Aprende a fazer gráficos, como aqui, né? Os gráficos mais básicos, é claro. É, às vezes a gente até joga lá no SPSS ou qualquer outro software, sai um gráfico e não sabe nem o que está lendo ali, né? Então, Uhum. ainda mais quando chegar aquelas distribuições mais malucas lá da inferência, tipo aqueles nomes estranhos lá. Blockplot, É, tem boxplot, alguma coisa assim? o boxplot, o histograma e entre outros gráficos que tem aí são tipos de gráfico, né? Acontece que às vezes quando a gente está lá na inferência, a gente, dependendo do tipo de dado que a gente tem que escolher um tipo de análise mais apropriada. Uhum. Então, isso também é uma coisa complicada, né? E essas interpretações a gente vai ter que ver antes. É que eu não estou lembrando o nome de nenhum deles agora. Que É. droga. Mas é que eu também Ah, sem acabei de problema. acordar. Normalmente eu não dou aula às 10 da manhã, não. Ai, desculpa. Já Não, mas começa é logo com problema. É que a estatística às 10 da manhã. minha mãe inventou hoje de fazer comida lá na casa dela e ela mora lá do outro lado da cidade. Daí eu tive que É, acordar mais cedo. não, sem problemas, filho. Show de bola. Então tá bom, ó, vamos voltar para o que eu tava falando para você, que era definir algumas coisinhas. Então eu vou ler um bagulho aqui e vou dizer o que que é a população, o que que é a amostra. Depois você vai fazer o mesmo. Dentre 3 mil alunos de uma escola, selecionaram-se 30 inquiriram-se sobre o programa de televisão preferido, sendo respondidos jornal, novela, cinema. 10, 12 e 8. Responda qual é a quantidade da população nesse caso e da amostra. Bem, apesar dele ter dado uns dados específicos aqui, esses dados não têm nada a ver, o que importa são esses dois. A população é o Uhum. 3 mil, porque a população nesse caso não é a população total, é só a população do que está sendo estudado, Sim, que no caso é a escola, então é 3 mil. E a amostra é 30, beleza? sim, sim. Vamos ver se você vai entender essa aqui. Quando você, depois de ler, me dar a resposta, eu te corrijo.
Precisação de monográfica ucraniana, uma precisação de identidade. Sim, se ela selecionou os 200, seria a amostra, mas não sei onde estaria a população. Não sei. Você não sabe quem seria a população? Não. Bem, como eu falei, né? Às vezes a população não é uma informação que está explicitamente dita no enunciado, né? É uma questão interpretativa, certo? Uhum, Veja, se você tem 200 filhotinhos, essa é a amostra, muito bem, foi o que você percebeu. A uhum, população referente a esses 200 filhotinhos, para isso que está sendo estudado, vendido aqui, é todos os filhotinhos de médio porte. Então, sim, não é um valor numérico, sacou? uhum, É uma característica. Então, são todos os filhotinhos de médio porte. Eu não sei quantos são, mas sim. são eles. Concorda comigo? Sim, eu achei que eu tinha que falar um número, mas eu falei, gente, não tem outro número para falar, tava tentando fazer conta aqui, eu falei, não dá É, para pois fazer é. conta. São coisas que a gente vai pegando com o tempo, né? Informações que, infelizmente, a IA não nos traz. Mas vamos Sim. lá, vamos para a próxima. Acho que você já pegou a moralzinha aqui. Podemos continuar. Outra coisa que realmente é interessante de saber, porque é, influencia, na verdade, muito nos métodos estatísticos que você vai utilizar, é esse negócio aqui, ó. Amostragem aleatória, sim. Amostragem aleatória. Porque existem alguns tipos de amostragem, ok? Uhum, uhum, Então, por exemplo, a aleatória simples tá aqui, ó. Cada elemento da população tem a mesma chance de ser selecionado. Nem toda avaliação, apesar disso aqui parecer tipo, qualquer análise estatística é assim. Não, não é bem assim, tu já vai ver. Os elementos são escolhidos através de sorteio. Para isso, tabelas de números aleatórios são utilizadas. Por exemplo, selecionar 5 alunos de uma turma usando a lista de chamada. Muito bem. Continuando. Então, né, parece uma situação simples aí, né? Você vai lá, sim. faz uma seleçãozinha, etc. Ah, amostragem estratificada. A população é dividida em estratos ou grupos homogêneos, sendo selecionada uma amostra aleatória simples de cada estrato. Por exemplo, veja só, né? Já é um pouco diferente, porque você já fez uma espécie de pré-seleção, concorda comigo? Uhum, Opa. Cliquei aqui. Por exemplo, selecionar alunos de quinta e oitava série de uma determinada escola. Nesse caso, cada série corresponde a um extrato. A escola tem muitas séries, mas eu vou pegar só da quinta e da oitava. E de cada extrato, uma amostra aleatória simples do aluno é extraída. Lembrando que para tanto seria necessário sorteio a partir da chamar também. Bem, pegou a ideia, né? Nós estamos escolhendo ali uma ou outra e depois, é, basicamente, tira disso. E, finalmente, a sistemática, né? O próprio nome também entrega como é que vai ser a parada aqui. Os elementos são selecionados segundo uma regra pré-definida. Sei lá, o mais rico, o mais alto, por aí vai. uhum, É bastante utilizada quando os elementos da população estão arranjados em uma ordem, né? Então a gente deixa todo mundo em ordem lá, ou na estatística a gente chama de roll. Não sei que você veja essa palavra aí, ROL. Por exemplo, se uma concessionária deseja estimar o preço total dos seus carros a partir de 10 carros, possuindo para tanto uma lista dos carros de preço do maior para o menor. Muito bem. uhum, Observação. Se os elementos escolhidos estiverem em ordem, não se deve pegar o primeiro elemento. Os primeiros elementos, ou os últimos, ou os do meio. Deve-se percorrer elementos de cada parte. Fazer uma escolha aleatória dentro dessa sistematização prévia. Ok? uhum, Muito bem. Vamos lá. Bem, então, ó, só para resumir para você aqui. Amostragem uhum, aleatória é simples. Tira de qualquer jeito, aleatoriamente. Né? Não faz uhum, pré-avaliação nenhuma.
Estratificada. Cria subgrupos e desses subgrupos você faz as avaliações aleatórias, né? Escolhas aleatórias. Uhum. Sistemática, você cria uma regra e uma vez feita essa regra, você faz a escolha. Muito bem. Então eu quero que você leia essa aqui e me diga qual dessas três é, se é simples, sistemática ou estratificada. Um treinador de uma confederação esportiva precisa dividir 20 times em 2 grupos. O primeiro grupo são 10 times. Considera os 10 restantes para o segundo grupo. É simples, aleatório, estratificada. Simples? É. Você acha que é simples? Eu fiquei em dúvida Vamos entre a ver. simples e a Por que que estratificada, mas tu achas que pode ser estratificada também? eu fiquei em dúvida. Eu Muito fiquei bem, tentando muito botar em bem. exemplos ali com que eu já trabalhei. Por exemplo, quando eu trabalhei com auditoria, tinha que gerar uma amostra de pagamentos do ano todo. Aí Uhum. era ali uma aleatória simples. Se eu tivesse que pegar uma X pagamentos de cada mês, aí já seria estratificada. Às vezes eu tinha que pegar. Você está escolhendo se estratificando por mês, exatamente, fazendo essa É, pré-seleção. Uhum. eu estava tentando, quando você Cara, estava perfeito, lendo adorei. ali os exemplos, Adorei, adorei. pagamentos do ano todo, simples, pagamentos de cada mês estratificada. Agora o outro, quais são os tipos mesmo? É simples, na verdade são dois tipos só, né? Não, são três, né? São Estratificada e simples. aleatório, estratificado e simples, tá? Então, a aleatória, era esse que eu falei, X pagamentos do ano todo. Estratificado se eu tivesse que separar por mês. E agora eu não perdi a outra. Qual seria a outra? Ah, vamos lá, vamos voltar. Sistemática. Sistemática, regrinha pré-definida. Estratificada, divide em Ah, grupos. Aleatória, de qualquer tá. jeito. Então eu não consegui a sistemática, que eu não consegui um exemplo, então, né? Porque. A sistemática seria, por exemplo, assim, você fazia coisas com grana, então você junta ali os meses em ordem do que mais teve gasto pro que o menos teve, sacou? Ah, sim, sim. Aí eu vou selecionar, tá. A partir X disso, exato. do maior, tá. Esse estratificado que eu tinha perdido. Mas eu consegui, eu tentei levar para um dia a dia que eu já vivi, entendeu? Mas eu tinha que seguir ali uma regra de auditoria, sabe? Mas eu nem sabia o nome disso que eu tava. Que era uma aleatória simples, que era uma aleatória estratificada ou sistemática, entendeu? Tá, mas essa daí, 20 times em 2 grupos, 10 times aleatoriamente e considera os 10 restantes para o segundo grupo. Ele tá. Ele usou as duas, ele usou a simples e a estratificada. Vejamos, vejamos. Gostei que tua avaliação é bem profunda. Você quer dividir 20 times em dois grupos. Para o primeiro grupo, aleatoriamente 10 times. Então são 20 times, tipo o Campeonato Brasileiro, assim. Tem 20 times Uhum, lá. Daí você quer fazer isso em dois grupos. Selecionou-se aleatoriamente 10 times e considera os 10 restantes para o segundo. Isso é simples, né? Porque, veja, tinha os 20, é tipo a Copa lá, tinha 20 times lá, tu foi pegando uhum, papelzinho, né? Foi colocando sim, num grupo lá, depois fez o mesmo pro outro grupo, acabou. Simples. Não teve sim. nenhuma análise antes de a seleção, o time mais forte, o time mais fraco, não teve nada disso, então não é sistemática, certo? Uhum, Também não teve nada de subgrupos. Por quê? tá, Porque apesar de ter um grupo aqui e outro lá, essa divisão surgiu devido à escolha aleatória anterior, sacou? tá. Então é só simples. Se Tá. tivesse já dois grupos e daí eu tirasse aleatórios de um grupo, depois aleatórios de outro, daí seria estratificada, sacou?
Tá, tá. Previamente tivesse dois grupos. Muito bem, vamos tentar uma outra aí. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Seleciona 12 homens e 12 mulheres de cada uma de 4 turmas de educação física. Aí eu acho que é estratificada, né? Tu achas que é? Por quê? Pode me dar uma E, explicaçãozinha por que tu acha? é, deixa eu pensar. De cada uma das 4, tem, ele tem 4 turmas. Uhum. Ele tem 4 turmas. E aí ele vai lá, ele vai selecionar, né, aleatoriamente de cada turma, mas aí ele tem, por ele ter essas 4 turmas, que eu relaciono como se fossem ali 4 meses, ele seria estratificada, porque não, se fosse do total de alunos, aí eu acho que seria simples, né? Sim, daí Aí sim, ele vai seria do total. selecionar 12 homens e 12 mulheres do total de alunos da universidade. Mas eu acho que por ser turma, aí eu não sei, acho que seria estratificado. Pois é, você já pegou de um grupo prévio ali, mas um grupo prévio que não tinha nenhuma ordem específica, né? Porque não tem ordem ser homem e mulher, né? Ou mesmo dos Uhum, 4 grupos aqui, não é os mais atléticos, menos atléticos. Então é sim. estratificado, beleza. Show de bola. Tudo aquilo é muito interessante, porque é um ponto muito importante da tua tese é saber avaliar o tipo de dado que tu tem para, né, escolher as distribuições certas para utilizar, etc. Agora, tem outro negócio muito importante aqui, esse sim também associado a essa avaliação, que é ah, o tipo de variável que você está trabalhando. Hum, Veja, existe a variável qualitativa e a variável quantitativa. De novo, o próprio nome entrega já. Qualitativa são qualidades. Então, a sua variável pode ser descrita por qualidades. Pode ser nominal, ou seja, ela pode ser diferenciada apenas pelo nome. Não tem uma ordem, como eu já vou explicar. Por exemplo, estou avaliando ali televisões. Daí tem a marca Sony, LG, Samsung, etc. Mas pode ser que as coisas estejam avaliadas por ordem. Por exemplo, ruim, médio, bom. Né? Dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta. Então, são qualidades, de novo, não são números, né? Como a gente normalmente trabalha aqui na quantitativa, na estatística, mas tem desses dois tipos. Então, tem o nominal e o ordinal. Muito bem. Deu para entender a diferença, né? Entre nominal, que tem mais exemplos, e ordinal. uhum. Muito bem. Peraí, nominal e. Tá, tá. Ordinal. Nome, Tá. nome, uma coisa que é só caracterizada pelo nome, ou seja, não é número, né? E ordinal, Uhum, que é pela ordem, né? tá. Algo que pode ser classificado como numa crescente ou numa decrescente. Uhum, uhum, Quantitativa, quantidade, ó o nome, quantidade, vem de quantidade, número, né? Então pode ser discreto ou contínuo. Qual que é a diferença aqui? O discreto na matemática significa variáveis que só podem ser descritas com números inteiros. Por exemplo, você nunca pode ter meia casa. Você nunca pode ter um meio pai, meio irmão, né? Ou sim. você tem uma casa inteira, ou você tem zero casa, ou você tem duas casas, três casas, certo? Ou você tem um Uhum, irmão, ou você tem zero irmão. Então são coisas que são discretas. Elas só podem ser descritas unitariamente, com números naturais, vamos dizer assim. Enquanto as contínuas não, né? Existem grandezas que são naturalmente quebradas, como por exemplo a altura, peso, né? Você nunca vai conseguir classificar exatamente as pessoas que têm exatamente 80 quilos. Vai ser sempre 80,1, né? Ou tem 1,72 m, né? Por aí vai. sim. Então, são grandezas contínuas. O tempo também conta aqui. É claro que isso também tem a ver com a
vamos dizer assim, a grandeza em si, ela é contínua. Por exemplo, como eu expliquei, a altura, o peso, o tempo. Mas pode ser que quando a pessoa está lá querendo colocar os dados, ela queira trabalhar apenas com números inteiros. Pode ser também. É uma escolha dela. Mas a grandeza em si, ela é contínua. Né? Por exemplo, numa escola. Nesse ano só entram as crianças que têm 7 anos, aqui só 8 anos, aqui 9 anos, mas é óbvio que as crianças lá vão ter 9 anos e 2 meses, 9 anos e meio, Uhum, entende? Beleza. sim. Então tá bom. Show de bola, show de bola. Então eu vou fazer algumas aqui, tu vai fazer outras e depois tu vai me dizer a resposta porque eu preciso mesmo ir no banheiro. Então vamos lá. Assim que, antes disso, eu não vou ser sacana, né? Eu vou te enviar esse negócio aqui. Cadê tu? Você tem muita paciência para explicar. Eu tenho Eu? uma didática boa. Pô, muito obrigado. Uma coisa que eu acho que eu tenho que melhorar muito na minha vida é a paciência. Às vezes eu quero explodir o mundo. Mas eu acho que é porque eu acordei cedo, de manhã eu sou mais tranquilo. Mas de boa. É que tu também é esperta e tu trabalha do jeito que eu gosto, assim, você avalia bem as coisas. Não vai só chutando coisa e por aí vai. Muito bem. Eu vou te explicar aqui, eu vou resolver baseado nessa tabelinha que eu te enviei no Zap. Classifica em relação ao tipo de variável, né? Então, por exemplo, sexo masculino ou feminino. Quando a gente vai descrever uma variável, né? Primeiro, a variável aqui é o sexo, é o que está variando. Normalmente a gente chama de X numa continha de matemática, variável X. Uhum, uhum, Muito bem, então quando a gente for trabalhar com números, né, vai ter muito disso. Em especial aqui, então a nossa variável é o sexo. Muito bem. Outra coisa, quando a gente define que tipo de variável ela é variável, tem dois nomes, tem nome e sobrenome. Por exemplo, essa aqui, ela é uma variável qualitativa, porque ela trata de qualidade, não de valores numéricos. uhum. O feminino são qualidades. Então ela é qualitativa, mas ela é qualitativa nominal ou ordinal? Ela é qualitativa nominal, porque Fenomenal. tem uma ordem em você escolher o masculino ou o feminino, não tem uma ordem, né? Então ela é nominal, diferente de outras coisas assim que teriam uma ordem. Por exemplo, já dei uns exemplos. Agora eu vou parar de dar exemplo porque eu preciso que tu resolva. Tá. Agora eu vou falar da B aqui, que essa aqui causa alguma confusão quando eu cobro dos meus alunos e eu gosto dessa confusão. O tempo de uso de um HD de 1 TB em meses completos. Veja, estamos falando de variável tempo de uso. Muito bem. É qualitativa ou é quantitativa? É quantitativa, porque meses é uma quantidade. 1 mês, 2 meses, 3 meses são números, né? Uhum, Mas, como eu falei para você agora há pouco, os meses em si, o tempo em si, ele é uma variável contínua. Uma variável contínua. Então, é para ser essa resposta aqui, que é uma variável quantitativa contínua. Quantitativa, porque é uma quantidade de meses, e contínua, porque nós estamos falando de tempo. Porém, o cara mandou aqui que quer meses mês completos, né? completo. Mas isso Sim. não muda o fato que a variável, que é o tempo de uso, blá, 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 é contínua, ok? É contínua. Aqui você vai colocar só valores discretos, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Mas a variável em si, ela é contínua, beleza? Ah, sim, mas por ele ter colocado em meses completos, e em meses completos, porque eu não posso botar 1 mês e 15 dias, aí isso não mudaria a O classificação problema da aqui é o variável? seguinte. O problema aqui é o seguinte. Para que a gente está vendo essa coisinha? Nós estamos vendo para conhecer os tipos de variável para quando chegarmos em distribuições ou inferências, saber que tipo de teste a gente tem que utilizar. Beleza? Uhum, uhum, Lá nos tipos de testes, vão ter testes para discretas e testes para contínuas. Sacou? uhum, Então, o que acontece é que eu faria um teste para contínua aqui, apesar dele ter dado meses completos e números inteiros são números discretos. Mas eu usaria aqui uma distribuição normal para chegar na resposta, não uma distribuição entendi. binomial. Então é esse tipo de avaliação que eu quero que você tenha, né, no futuro. Por isso que eu estou pegando aqui, Sim, bem teu pé nessa tá. parada aqui, beleza? Então eu diria que é uma variável quantitativa contínua, Ativa beleza? contínua. Muito Tá, bem. Você vai pensando nas outras aqui, quando eu voltar do tá, banheiro, você me conta a resposta, tá? tá Já bom. volto. Você não mandou lá a classificação, eu acho. Eu mandei no Zap.
Ah, eu mandei para outra pessoa, meu Deus. Ai, 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 agora sim. Tinha mandado para uma outra aluna. Tá na mão, agora sim. Vamos voltando Ah, tá. Obrigada. aqui. Já recebi aqui. Maravilha, vamos ao banheiro. Tá. Muito bem. Temos alguma. Opa, quanti contínuo. Ah, você provavelmente está falando daqui, né? É, Quanti contínuo, verdade, verdade. Quale nominal, peso de viga, quanti contínuo. Número de filhotes discreto, isso mesmo. Tolerância ao cigarro, qualitativo, ordinal. Horas que gasta estudando.
Resultado final. Muito bem, você pegou bem a ideia. Agora que a gente viu aqui classificações interessantes, né? Vamos aprender a fazer e ler tabelinhas. Por exemplo, digamos que a gente recebe então, uns dados aqui de 14 blocos de concreto e a gente quer fazer uma avaliação desses dados. A primeira coisa que tem que fazer é deixar em raw. Já usei essa palavra hoje. O que é isso? Ordenar em ordem crescente. Então, é uma dica aí. Muito bem. Bem, a gente vai deixar esses dados para depois. Vamos usar uns dados mais simples para uma tabela um pouco mais simples. Por quê? Porque aqui, como você pode ver, os dados eles se diferenciam muito um do outro. Então, classificar esses dados necessitaria de classes. E classes é um negócio que a gente vai ver depois. Veja que aqui os dados eles já são um pouco mais semelhantes, né? Não são números tão assim quebradinhos como os passados. Muito bem, por sinal, número de filhos, você já me falou que é uma variável quantitativa discreta. Primeira coisa que a gente faz, então, raw, coloca em ordem crescente. Se a pessoa bate o olho nesse negócio aqui, ainda fica difícil de avaliar. Então, o que que a gente faz para poder eventualmente fazer um gráfico? Nós fazemos uma tabela. Então, pode ter certeza que vai aparecer muitas tabelas aí nos seus estudos. Eu Agora, fazia muito tabela dinâmica no trabalho. Então, assim, isso daí a tabela dinâmica faz, né, no Excel. Eu fazia sim, sim. muito. Lá no Excel, né, joga as tabelinhas, sai o gráfico. Aham. Note, Por essa tipo, tabela, enfim. ela tem uma variável, né, que eu até chamei de x, está sendo chamada aqui de x também, que são o número de filhos. Então, de acordo com o estudo que foi mostrado aqui, você pode ter 0 filhos, 1 filho, 2 filhos e assim vai, né? Ninguém tem mais de Uhum. 5 e é impossível ter menos de 0. Muito bem. O que que é esse φ aqui? É frequência. Frequência, a gente entende essa palavra como aquilo que aparece, quantas vezes aparece, né? Uhum. Por exemplo, eu vou na minha avó com uma frequência de 3 vezes por mês, por exemplo. Muito bem. Então, qual é a frequência aqui do número de filhos ser zero? 2. Por quê? Porque eu olho aqui no raw e noto que teve 2 pessoas que disseram ter 2 filhos. E assim sucessivamente. Quando eu vejo 1 e 4 aqui, significa que essa variável aparece 4 vezes. Então, ou seja, 4 pessoas têm um filho. E assim sucessivamente. Beleza? Uhum. Maravilha. Se você somar tudo aqui, vai dar a quantidade de funcionários dessa empresa. Show de bola. Veja só, Não, a veja quantidade só. de filhos. A quantidade de filhos. Não, a quantidade de funcionários da empresa. Porque o que, que é o 2 associado ao zero? São a quantidade de funcionários que disseram que tem 0 filhos. Tá. Sacou? Tá, Então, se tá. você somar, vai Quantidade dar total. 30. Isso. Tá, Até ele 2 fala aqui, funcionários. né? Tá, Ele tá, não falou, mas tá, seria isso. Show de tá. bola. Agora, se eu chegar para você e falar assim, poxa, na minha empresa tem 10 pessoas que têm 2 filhos. A princípio, você não vai saber se isso é muito, se isso é pouco. Não tem como saber. Porque, a princípio, a gente não sabe quantas pessoas tem nessa empresa, né? Então, por isso, normalmente, a gente utiliza a frequência absoluta. Ou melhor, essa aqui é a frequência absoluta, mas normalmente a gente usa a frequência relativa, que é com Uhum. porcentagem, resumidamente. Se eu chegar para você e falar que 33% das pessoas da minha empresa têm 2 filhos, Dois então filhos. dá para imaginar que é uma maioria lá, né? Para ter uma ideia um pouco mais direta da parada. Muito É. bem. E, obviamente, né, existem continhas para achar porcentagem. Claro, se você jogar numa IA da vida, você até tira lá, né? Mas vamos entender que não tem muito segredo, não. Para você pegar essas porcentagens aqui é muito fácil, na verdade. Você só precisa do valor da variável, por exemplo, aqui, 2, Por a frequência dessa frequência. variável. A frequência da variável, não o valor da variável, falei besteira. A frequência que a variável aparece, 2, divide por 30. Divide por frequência. Isso aí vai dar um valor absoluto, daí você pega esse valor, multiplica por 100, pronto, chega na porcentagem. Beleza? Beleza. E essa parte aí é a única coisa que eu sei porque eu fazia muito trabalhando, entendeu? Que eu não tô trabalhando mais, mas
Eu fazia muito essa parte de análise de dados, consolidar os dados, assim, mas simples. É só esse Sim. tipo de análise, entendeu? É, No aqui tá bem máximo ali uma simples ainda. média. É, só bem Pode crer. simples. Então, voltando aqui, né? Ele vai te fazer umas perguntitas. Então a gente nem precisa responder essas perguntitas ainda. As tabelas elas podem vir um pouco mais complexas para trazer perguntinhas mais interessantes para nós. Olha só. Veja que a princípio são os mesmos dados aqui, né? As duas primeiras colunas, mas depois ele vem com esse F com a seta, esse F com a seta. O que são essas setas aqui? Frequência, no caso aqui, absoluta, acumulada abaixo de. Note que os números estão sendo somados, né? Ó, 2, 6, que é 4 mais 2. 16, que é 10 mais 4 mais 2. 22, que é 6. Né? Por Ah, quê? Porque às vezes a gente quer responder perguntas como essa aqui, ó. Quantos empregados têm até dois filhos? O que é ter até dois filhos? É ter dois filhos ou menos. No caso aqui, ter zero, ter um, ter dois. Se eu chamar aqui, vem todo mundo que tem até dois filhos. Vai a turma que tem zero filho, vai a turma que tem um, vai a turma que tem dois, certo? sim, Isso ao todo dá 16, que é a soma desses caras aqui, ó. Não é mesmo? sim, Muito bem. Isso aqui, essa tal de frequência acumulada, ela é muito importante quando a gente for trabalhar com gráfico de distribuição, porque sim. normalmente a gente vai acumular ele até determinado ponto e fazer a soma lá. Isso parece com muita frequência. Então é bom entender agora. Ahn, Também você talvez queira responder a pergunta: quantos empregados têm ao menos quatro filhos? O que é ter ao menos quatro? É ter quatro ou mais. Vem quem tem pelo menos quatro filhos. Aí vai vir a turma que tem quatro, que tem cinco. Nessa empresa vai até cinco. Se a gente olhar aqui, é com a acumulada acima D, né? Com essa. Então, ter até quatro filhos são oito, porque soma todo mundo que tem quatro ou mais. É oito. Uhum, Isso. tá. Obviamente, quando eu somo todo mundo, vai ter que dar o total. E, claro, para porcentagem é a mesma coisa, só que com os números da porcentagem, né? Ah, tá. Nada além disso. Muito bem. Note que, apesar de nós estarmos fazendo uma tabela muito interessante aqui, é, os números, como eu falei para você, eles são bem diretos, né? Não são como naquela listinha dos números dos pesos de tijolo lá, né, que eu mostrei. Que os números são meio zoados. Não daria para fazer que nem a gente fez ali, né? Tipo, coloquei o zero e indiquei todo mundo que tem zero. Coloquei um e indiquei todo mundo que tem um. Porque, tipo, não vai ter repetição de valor de tijolo aqui, né? Quase nenhum repete. Então não daria para criar uma linha na tabela para cada um dos pesos. Concorda comigo? Não daria para fazer uma linha só para 56, outra linha só para 57, para do lado eu colocar que a frequência é um. Seria até meio Uhum. idiota, né? Ah, tem Em- 74 repete ali, eu acho. Só tá. o 74. Só o 74, então seria meio tosco. O que É. que a gente faria aqui? Ah, a gente faria o seguinte: criaria a tal das classes. Vamos dividir em classes. Muito bem. Classe. O que é classe? Classe vai ser então essas divisões onde a gente vai alocar um monte de números ao mesmo tempo. A ideia é essa. Primeira coisa, amplitude. Para encontrar as classes, né, para conseguir construir a nossa tabelinha com classe, a gente primeiro tem que achar esse carinha aqui chamado amplitude, que é bem fácil. É só pegar o maior dado e diminuir do menor. A gente vai ter ali uma espécie de range, um intervalo de valores. É o tamanho do intervalo de valores que a gente tem. Beleza? Então, próximo. Número de classes. A gente vai saber quantas classes vão ter na nossa tabela, quantas linhazinhas. É fazer essa conta aqui. Não tenha medo do log. Só jogar na calculadora e pronto. E, finalmente, a gente vai ter amplitude. O que é amplitude ou intervalo de classe? É o tamanho da classe. É de qual a qual valor cada classe vai ter. Eu vou ter ali dentro, é, vamos dizer assim, uma diferença de 10 quilos, de 20 quilos, de 5 quilos. É isso que eu vou colocar aqui, que eu vou encontrar aqui. Beleza? Uhum. Então, vocês vamos ver para aqueles tijolos, finalmente, trabalhar com eles. Amplitude total.
95 menos 56 dá 39, ou seja, a gente tem essa diferença de 39 quilos do maior para o menor, né? Então estamos nesse range de 39 quilos. Depois, número de classes. Faz a continha. Primeira coisa aqui é resolver o log de N, né? Quem que é N? N é a quantidade de dados que nós temos, que é 14. 14 tijolos. Joga log de 14 na calculadora, dá um valor lá. Faz a conta multiplicando por 13,333, soma 1, deu 4,82. Só que classe é uma classe, outra classe, outra classe, outra classe. Não existe meia classe, não faz sentido. Então a gente arredonda para 5. Beleza? A gente vai fazer 5 classes. 5 classes. Tá, mas essa fórmula do número de classes não tem uma lógica para ela, né? Tem. É só... Agora, se você está buscando a lógica dela aí, não é comigo, não. Porque entendi. algum cara estudou isso aqui algum dia e concluiu que Entendi. era boa. Eu só mostro aqui para você que você tem que usar ela, sacou? Muito bem. Então, outra coisa. Feito isso, temos intervalo de classe, que seria pegar esses números e dividir. 7,8 foi a resposta. O que é que significa isso? Que você vai começar a sua classe num valor e vai somar 7,8 neste valor. Como aconteceu aqui, ó. Começou no 56, que é o nosso primeiro dado, soma 7,8 no 56 e chega nesse valor aqui. Todos os bloquinhos que tiverem entre esses dois valores de peso aqui vão entrar nessa classe, sacou? Então essa classe aqui tem uma frequência de 5, porque tem 5 blocos que estão entre esses valores de peso. Beleza? Mesma coisa aqui por debaixo. Começa no 63,8 e vai a 71,6. Ah, mas se tivesse alguém, um peso com exatamente 63,8, daí viria aqui, nessa aqui. Sempre é onde começa. Tanto é que tem uma barrinha indicando isso. Beleza? Então, se você olhar lá o raw, você vai ver dois blocos que estão entre 63,8 e 71,6, né? Que é esses dois aqui. Beleza? E assim sucessivamente. Tá bom? Então, seria legal se a gente... Volta Diga. só rapidinho lá nas fórmulas, rapidinho, só para eu ver depois do log. Ah, tá. Não, era ali onde estava o log mesmo. Não, lá embaixo. Tá lá na Desculpa. conta? Tá. É lá na conta. Tá, esse intervalo aqui é o que vai somar cada um, tá? 39 dividido por 5. É só esse intervalo de classe aqui que eu não tinha pego muito bem, tá? O E aí intervalo eu de vou ficar classe somando. o último, né? É o tamanho da tua classe, né? Ela vai de qual até qual? É o que soma, exatamente. A gente vai somar o Tá, 7,8. tá. Começando na primeira, então, né? Vamos ter ali todos os blocos que tem do peso da menor até, né? 7,8 quilos a mais que a menor. Mesmo? Eu te enviei lá no WhatsApp antes que eu me esqueça, porque eu vou ter que sair corrido, né? Então, Sim, já a apostila. Muito bem. tá. Agora, vamos ver. Vamos ver. Eu quero, na verdade, né, começar já um estudinho desses. Então, eu vou colocar uns valores aí. Para que eu e você, façamos juntos a coisa. Deixa eu só girar os números no chat GPT, que é muito chato ficar escrevendo. Crie uma lista de 20 números. Cara, uma lista redonda. 10 números. 10 números semelhantes a esse. Essa. Muito bem. Tô tão inútil ultimamente que nem uma lista de números eu consigo fazer sozinho. Fala sério, esse negócio emburrece. As crianças de hoje em dia já são meio burras, imagina as do futuro. Nossa. Você tem quantos anos? Eu tenho 34. Então, tem Muito bem. 45. Na nossa época, né, era top, porque a gente tinha que estudar na moral, né? Sim. Eu lembro até que quando eu era criança eu não tinha nem internet, daí tinha que ir na biblioteca estudar. Agora Sim. o cara só joga lá no chat GPT. E acho que isso é meio ruim, as pessoas não aprendem pra valer mesmo. É usar ele como ferramenta sim, mas não como tudo, né? Até eu sempre digo para os meus alunos, que eu não te pedi para fazer conta nenhuma, né? Mas eu sempre digo assim, que eu gosto que vocês sintam a pressão, porque a gente só aprende quando a gente percebe o que não sabe, né?
O Sócrates Não, dizia isso há mais de 3.000 anos atrás. E então tem que perceber isso primeiro, tem que perceber o que a gente não sabe para aprender de fato. não, eu tenho trauma de matemática desde a escola e eu não consigo me livrar dos números. Aí a faculdade eu tive que estudar número, aí o MBA, finanças, e eu não sou de finanças, aí mestrado, número, doutorado, número. Meu Deus, eu estou tentando me livrar de número a vida inteira, eu não consigo. Não tem não. Infelizmente, eles vão te seguir para sempre. É a nossa macumba, nós de professor de matemática, e fazemos isso com vocês. Vocês vão sofrer também, que nem a gente sofreu. Muito bem. Professor particular no colégio de matemática. Meu Deus. É barra, é barra. Mas você está interpretando bem as coisas, que é o que mais precisa na estatística, na verdade. Muito bem. Vamos lá. Então, nós temos aqui uma tabelinha bem legalzinha. Agora, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, tem que encontrar lá. Eu vou até fazer o seguinte. Vou pegar aquelas coisas que eu disse que eram importantes. E vou mandar para você também, para a gente fazer rapidalhos aqui. Para Se você você quiser, terminar, pode tá? deixar para eu fazer depois, porque faltam 2 minutos. Se você Sim, quiser, pode mandar para eu fazer. eu vou só te mostrar aqui que, né, seria o menor, o maior pelo menor. Eu não sei quanto é que dá, você vai fazer aqui, vai descobrir. Sim. Depois você vai fazer o C, que vai ser basicamente 1 mais 3,3 log de quanto? 10, porque tem 10 números. Ah, E depois, para encontrar o último, você vai fazer esse A sobre C, beleza? E com isso você vai conseguir construir a sua tabelinha. Daí você me manda a foto da tabelinha depois, beleza? tá. Você me manda esse daí, que eu comprei até Uhum. uma calculadora científica para essa disciplina, que eu não tinha mais HP. Nossa, até usar a calculadora é Ah, sim, a difícil. científica às vezes ela assusta no começo. A HP me assusta mais, mas daí, como tu tá mais acostumada, né? Muito bem, então tá bom, aula top, deu pra ver que você tá bem empenhada aí, É, queria aprender, show mesmo. obrigada, também adorei. Eu vou fechar lá o pacote com você. E, e aí a gente continua. Eu vou fechar. Eu queria só entender assim essa didática, se ia fluir, entendeu? Aham, Eu perfeito. gostei bem da dinâmica de você perguntar. Eu fico ali tensa de errar, mas É melhor você eu ficar gostei bastante. nova. Melhor Pensa ficar tensa de é que fugiu aqui.